Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma demonstração do curso de celulares, tablets e GPS. Eu vou aqui elucidar mais uma amostra do curso, agora falando sobre as fontes chaveadas. E sim, existe fonte chaveada dentro dos smartphones. Na verdade, a eletrônica atual é baseada no princípio das fontes chaveadas. Então é um assunto muito importante. Ele está presente nos celulares, nos tablets e também nos GPS. Então, entendendo esse assunto, aos demais será muito fácil de diagnosticar defeitos. Eu quero aqui deixar bem claro uma coisa. Existem dois tipos de técnicos. O técnico de reparo e o técnico completo. O técnico de reparo é aquele que, por exemplo, a gente sabe que se alguma fonte chaveada dessa aqui falhar, qualquer uma dessas aqui falharem, a gente sabe que o aparelho deixa de ligar ou apresentará algum tipo de falha. Então, o que o técnico de reparo faz? É um técnico que tem vivência na área, certo? E ele sabe que, no caso aqui, a gente está vendo aqui o Power Manager, esse esquema que eu estou aqui elucidando é do Motorola Moto G2. Então, o técnico de reparo ele sabe que o Power Manager é responsável pelo ligar da placa e também pelo gerenciamento de carga, mas às vezes se limita apenas a isso. O diferencial do técnico de reparo para o técnico de análise, que é o técnico completo, é justamente o que eu vou falar nessa aula. O técnico de análise, o técnico completo, ele vai desmistificar as fontes. A gente nota que aqui o Moto G2, o Power Manager PM8226, ele possui 4 fontes chaveadas, cada um contendo um valor de tensão de saída, correto? E o técnico de análise, quando ele pega qualquer tipo de problema, seja não ligar, algum interpere no aparelho, ele vai fazer as medições em cada ponto desse para detectar qual que é o ponto defeituoso. Então, eis aí a diferença, porque nem sempre é sair trocando o Power Manager que resolverá o problema, tá ok? Então essa é a diferença, eu quis expor essa diferença aí porque acontece muito aí de o técnico de reparo pegar um celular na sua assistência, ir direto ao mais óbvio e não resolver o problema. Muitos casos eu já peguei de outros lugares, outras assistências, em que o Power Manager foi trocado, mas o problema continuou o mesmo. Isso acarretou justamente por esse motivo, falta de análise, tá ok? Então eu vou começar aqui com o básico de conversor DC-DC, que em inglês, lembrando que todos os esquemas elétricos são em inglês, eles chamam de fontes SMPS, tá ok? Então, eu preciso fazer uma definição geral do que é a fonte chaveada, o que são os conversores DC-DC, ou mesmo as fontes SMPS. A gente pode definir um conversor DC como sendo circuitos que transformam uma tensão em outra. Então, você imagina, vai entrar uma tensão qualquer aqui no integrado, no nosso Power Manager, e vai sair outras tensões, sejam elas maiores ou menores. Quando se trata de um valor de tensão de entrada maior e a saída menor, chamamos de conversor buck ou buck converter. Quando se entra uma tensão menor e se sai uma tensão maior, chamamos de conversor boost ou boost converter, tá ok? Então, eis aí algumas definições.
Também podemos chamar que os conversores DC-DC processam potência, sinais de potência. A explicação é análoga à primeira. Digamos então que existe um sinal de entrada, uma amplitude e um sinal de saída, uma amplitude reduzida ou ampliada. Tá ok? Então a gente vai anotar o seguinte aqui nesse esquema, para ficar bem claro a explicação. A gente tem aqui o nosso Power Manager, correto? E no pino 48 dele vai entrar uma tensão chamada ou denominada VPH PWR ou VPH Power, certo? E à direita do bloco nós temos aqui os valores das fontes, tá? O fabricante do esquema, os engenheiros chamaram essa saída de VREG S1 1P15, mais embaixo VREG S2 1P05 e por último aqui as duas últimas VREG S3 1P35 e embaixo VREG S4 2P1. Então a gente nota o seguinte: imagine que o VPH Power seja a tensão do carregador. Então a gente já sabe que são 5 volts, em torno de 5 volts. A gente repara que as saídas são 1P15, que é 1,15 volts, 1P05, 1,05 volts, 1P35, 1,35 volts e 2P1, que é 2,1 volts. Então a gente nota que se trata de conversor buck, pois entra uma tensão mais alta e saem tensões mais baixas. Tá ok? Uma observação a ser feita aqui: existe também um conversor boost ou pump, baseado também nas fontes chaveadas ou SMPS, que entra uma tensão menor e sai uma maior. Tá? Aqui não está especificado, no futuro a gente explica essa tensão de suma importância. Elas servem para acender os LEDs do LCD, do backlight. Então existe um circuito específico para fazer com que haja a elevação dessa tensão e que os displays através do backlight se acendam. Tá ok? Uma observação em relação a esses dois indutores aqui, ó, que ficam aqui na saída do conversor. Esses indutores de núcleo de ferrite, eles são extremamente confiáveis e servem para o filtro eletromagnético. Eles são usados aí contra supressão de interferência eletromagnética. Então, e lógico, né, como a gente está falando de fontes SMPS, fontes chaveadas, a gente aí, os fabricantes, os projetistas colocam esses indutores de núcleo de ferrite para que haja uma maior confiabilidade, tá certo? Então, outro ponto aqui, ó, que a gente tem que sempre prestar atenção são as partes de filtro, as filtragens. A gente observa aqui, ó, que aqui no lado esquerdo temos aqui um monte de filtro. Cada linha recebe um filtro. Inclusive aqui, ó, esse componente aqui, esse capacitor, também funciona como filtro. Aqui em específico no esquema do Motorola Moto G2, quando ele pinta aqui esses dois quadradinhos aqui, significa que esses componentes são internos aos layers da placa. Eles não são componentes expostos, então quanto não podem ser trocados. Tudo bem? Seguindo adiante, então a gente nota que não há nenhuma dificuldade em relação ao entendimento desse assunto. Qual que vai ser o critério para a gente fazer uma análise? Sabendo que VPH Power está todo ok, funcionando, entrando dentro do nosso conversor, resta-nos agora descobrir problemas nas suas saídas, em qualquer uma dessas tensões aqui.
Se a gente for verificar cada ponto de saída de tensão aqui, ele vai alimentar um bloco específico, algum ponto da placa em específico ou vários pontos, como de costume. Então, a tensão de 1,15 volts vai alimentar, por exemplo, partes do processador, partes da memória MMC, um P05 também, 1.35 partes do touch, e a tensão de 2.1 parte do touch do LCD, do display, partes de alimentação de câmeras e por aí vai. Então, se alguma dessas tensões sofrer alguma alteração ou vier a darem falhas por completo, muito provavelmente o celular deixa de ficar operante, tá ok? Porque a gente nota que se for analisado um quadro geral, são muitas poucas tensões de saída que regem a alimentação da placa como um todo. Então, critério de análise: celular não dá partida, celular não liga, não inicializa. Primeiro passo é verificar na saída dessas bobinas, desses indutores, qual é o valor de tensão. Inclusive, através desses indutores a gente faz medições a frio para detectar qualquer tipo de variação ômica, tá ok? A gente observa aqui um primeiro momento para se detectar tipos de fonte chaveada, que é o seguinte: toda fonte chaveada do tipo book, ela contém um elemento chaveador, que no caso está interno aqui dentro do CI, um elemento controlador, que também está dentro aqui do CI, um indutor e um capacitor. Então fica muito fácil de analisar. Eu vou colocar a foto aí do lado, como que é a configuração book, tá ok? Então, por enquanto é só. Essa é a demonstração da aula. Muito obrigado e até a próxima.